Olá, eu sou a Thaís Coelho, do Trocando Ideias. Estamos aqui para falar mais um pouquinho a respeito das regras e das normatividades no convívio, tanto escolar quanto em sociedade, né? O convívio em sociedade. A gente fala que a escola ela é um pequeno, são pequenas comunidades, né? Então, assim como elas são importantes, as regras dentro de um convívio escolar, são importantes também na nossa vida, no cotidiano. Assim como a escrita é importante na escola porque é importante fora, que a Emília Ferreiro vai dizer isso, as regras também são importantes dentro da escola, porque são importantes para o convívio, para o desenvolvimento e para o convívio harmônico em sociedade, dentro de casa, dentro das pequenas comunidades que a gente tem, como igreja, é, comunidades de esporte que a gente faz parte, comunidade de amigos, né? Então, do trabalho, depois, quando adultos. Então, é por isso que as regras são importantes dentro da escola. E eu prometi que a gente ia falar um pouquinho sobre algumas estratégias que a gente usa para estabelecer as regras. Falei, né, da questão das barganhas e às vezes da chantagem também, que a gente acaba atrelando a uma regra, né? Especialmente quando a regra é quebrada. Mas antes de falar disso, eu preciso também abordar aqui com vocês esse momento a importância da participação da criança no estabelecimento das regras. Então, veja, nós falamos aqui que tem algumas regras que são inegociáveis, que então elas não estão dentro de um âmbito de escolha, né, se eu vou seguir ou não, mas a importância da criança participar dos momentos de estabelecimento ou de reflexão, de discussão sobre as regras, né? Porque daí é quando você vai realmente colocar para ela as consequências das quebras, das normatividades, as consequências do que gera muitas vezes de sentimento. Então, esse momento de conversa que a gente coloca com as crianças são de extrema importância e isso vai ajudá-las a perceber e a legitimar as regras e não simplesmente serem obedientes a elas, mas incorporar aquelas regras na sua identidade, no seu self, né, que a gente diz. Bom, e aí eu queria trazer que tem uma questão que muitas vezes a gente, no momento de educar, a nossa preocupação acaba sendo afirmar um poder, né? A Luciana Maria Caetano vai trazer esse termo também baseado em outros pesquisadores. Se a gente está buscando uma educação ou queremos de fato afirmar que o poder, afirmar que quem manda ali sou eu, né? E o quanto que essa atitude, às vezes, ela não está dita com todas as letras, às vezes a gente não diz isso com as palavras, mas a nossa atitude vai refletir esse tipo de comportamento. Aí o que a gente acaba reforçando é o respeito unilateral, não o desenvolvimento do respeito mútuo, que é um ambiente cooperativo, que é o único ambiente que vai favorecer o desenvolvimento da autonomia moral. Né? É muito difícil você se desenvolver moralmente, autonomamente, de se autorregular num ambiente coercitivo, num ambiente que tem sempre alguém ou usando da força, ou usando, às vezes, a força física, inclusive, né? Mas ou de uma força das ameaças, que às vezes é colocado, né? Então aí você acaba ficando muito mais tempo numa heteronomia, naquela posição de que está longe de uma autorregulação. Eu preciso que alguém me diga o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Senão, ou perde as estribeiras e aí exagera, né? Ou realmente fica travado, né? Acaba sendo a própria personalidade vai sendo vai sendo minguada, né? Sabe? Vai ficando assim murcha, né? Porque aquela personalidade está sendo tão podada. E aí a gente tem tantos casos, né, de adultos que precisam retomar esse processo. E aí vão descobrindo que é porque teve uma infância, muitas vezes, extremamente autoritária, coercitiva, e a sua própria personalidade foi sendo abafada, foi sendo realmente minguada, né? Agora me veio essa palavra, assim, de alguma coisa que vai realmente murchando, minguando, vai escondendo ali dentro.
E é tão difícil depois se reencontrar, precisa de todo esse processo para encontrar os momentos em que isso foi podado, né? E por outro lado, a gente tem outros casos também, chega na adolescência, então fui sempre uma criança super boazinha, super obediente, super quietinha, fazendo tudo que todo mundo espera. De repente chega na adolescência e se rebela, e de repente até parece que dá tudo errado, né? Acaba se envolvendo em questões, inclusive em vícios, né? E a gente acaba refletindo, nossa, mas por quê? Era tão bonzinho, era tão quietinho, era tão comportadinho. Justamente por essas questões. Não era algo que estava incorporado em si. Quando ela vive esse momento da adolescência, que é o descobrir, né? E essa busca por quem eu sou, qual é a minha identidade, eu tenho a minha escolha, agora eu posso fazer as minhas escolhas, não sabe fazer as escolhas seguras, porque não teve esse processo bem desenvolvido, né? E aí são esses casos que a gente tem muitas vezes devido a isso. Claro que tem uma série de outras interferências, enfim, mas é muito comum encontrar na raiz do problema esse tipo de situação de educação coercitiva, extremamente autoritária. Então, quando chega na adolescência que sente que agora você não segura mais, porque aquele temor que existia, ou até aquele respeito, até aquele afeto, ele estava muito amarrado com o medo. E quando esse medo se vai, às vezes vai tudo o resto, né? Às vezes perde todo o resto das tentativas. E aí realmente não consegue fazer as escolhas seguras, né? Porque lembra, os princípios e os valores não foram bem demonstrados e reforçados. Foi um reforço apenas na obediência, apenas na norma ou na regra que deveria ser seguida, obedecida, custe o que custar, sem discussão, né? E então é um pouco desse processo que a gente precisa refletir, né? Educar ou estou afirmando o poder? Ou estou querendo realmente mostrar que é a minha autoridade? E aí o que vai gerar é o medo, às vezes a gente usa do medo para fazer a criança obedecer uma regra, e o que a gente acaba gerando com isso é uma obediência cega. É uma obediência que não tem não tem a reflexão e a compreensão do porquê que é bom que eu haja dessa forma, né? Fora que a criança está o tempo todo observando os nossos comportamentos e a gente precisa ser coerente o máximo possível daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pede que a criança atua com as nossas próprias atitudes, né? A coerência da regra é algo, essa palavra coerência, ela é muito rica, ela é muito importante, né? Essa coerência entre a atitude e a regra, a coerência da regra para o contexto, né? Será que essa regra ela é muito importante, ela é boa, bem estruturada, mas ela é coerente para o momento que a gente vive? Então, tem regras que às vezes a gente precisa flexibilizar conforme a mudança de um contexto, né? E então, assim, vamos pensar nessa questão da forma como a gente traz, da forma como a gente estabelece as regras, né? A gente pode, então, agir de uma forma que reforça o medo, reforça a minha autoridade, sou eu que mando aqui, né? A gente pode, muitas vezes, usar das barganhas, então, da troca, né? Puxa, se você fizer isso, se você dormir cedo, se você escovar os dentes, se você comer direitinho, você vai ganhar tal coisa, né? E o que acontece? Qual é a consequência ruim? Por que, Thaís? Por que isso não é bacana, né? Qual é o problema de agir assim? Bom, quem nunca falou uma coisa dessas que atire a primeira pedra, né? Tenho 2 meninos e já me vi usando esse tipo de estratégia para educar. E o exercício é realmente a gente sempre avaliar e analisar por que a gente está agindo assim. Será que tinha uma outra forma de trabalhar com a criança que pudesse favorecer mais a reflexão dela, né? E não uma troca. Porque a verdade é que as trocas, as barganhas, elas funcionam. Mas elas funcionam para o momento. Elas funcionam de imediato, né?
E aí, num próximo momento, aquela mesma barganha, aquela mesma troca que você quer fazer com a criança já não funciona mais, né? Então, é por isso que a gente precisa evitá-las. Muitas vezes não traz um grande problema para o desenvolvimento psicológico, emocional, às vezes não, mas ela também não ajuda, não contribui com o desenvolvimento da compreensão e da autorregulação, né? Você resolve um problema momentâneo. Tá lá no meio do restaurante, você faz uma troca com a criança, mas saiba, né? A gente tem que ter a consciência de que aquilo não foi uma estratégia educativa, né? Que vai trazer uma mudança, uma transformação na atitude da criança. E aí, muitas vezes, a gente se torna, que isso que é o pior, reféns da nossa própria estratégia. Porque daí depois é a criança quem fica, muitas vezes, querendo fazer trocas com a gente, ou obrigando a gente a fazer troca, o que eu vou ganhar com isso? Ah, mas então você faz aquilo por mim? Então, se eu fizer... E aí a gente acaba fazendo uma armadilha para nós mesmos, né? A gente criou, deu um tiro no pé, porque depois é muito mais difícil a estratégia que a gente vai usar, porque daí, afinal de contas, a nossa palavra também já não tem mais o mesmo valor, porque você vai ter que voltar atrás, não dá para ficar na mão da criança numa educação que você entende que você é o responsável por ela, que você é responsável por sua segurança, por seu desenvolvimento, né? A gente tem essa responsabilidade, tem que garantir isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com as barganhas ou mesmo com a chantagem. A chantagem emocional, a gente vai falar no próximo conversa, próxima trocando ideias, porque a chantagem emocional, diferente das barganhas, elas podem ocasionar e acarretar, assim, consequências bem mais profundas, né, no desenvolvimento da personalidade, da autoconfiança, da autonomia. Aí, realmente, né, ficam até marcas durante um tempo muito maior na vida das pessoas, quando você usa da chantagem emocional, né? Mas então, gente, ó, toma cuidado com as barganhas, com as trocas que a gente faz com as crianças, porque elas estão resolvendo alguma coisa do momento, imediato, um problema seu, mas não está resolvendo, não está educando, não está levando a criança realmente a se desenvolver moralmente e se autorregular, né? Ela vai ficar dependente sempre de um ganho. O que eu vou ganhar com isso? E nós temos vários exemplos aí de adultos que realmente buscam isso, né? Que traz isso num discurso, inclusive, dentro do trabalho ou dentro da própria família, que tem aquela postura de que, mas o que eu vou ganhar com isso, né? Antes de decidir. A tomada de decisão está sempre atrelada ao que eu vou ganhar com isso. E não é esse tipo de sociedade que a gente quer construir. Então, te vejo na próxima e até lá.